Um sono profundo e reparador é fundamental para a saúde, beleza, aprendizado e manutenção das funções normais do organismo humano. Pesquisas realizadas recentemente nas principais cidades brasileiras apontam dados assustadores em relação ao sono. 25% dos entrevistados têm dificuldades para iniciar o sono. 36% têm dificuldade em manter o sono, enquanto 24% sofrem de despertar precoce, sendo que 40% destes acordam cansados. Esses são alguns fatores determinantes em nossas vidas, que interferem em nossa saúde e acabam acarretando diversos males e enfermidades que diminuem nossa tão desejada qualidade de vida. 71% sofrem de estresse, 50% de insônia, 73% de fadiga, 85% de problemas na coluna, 55% de tensão e 70% má circulação. Isso gera uma média de 67% de doentes. Médicos e cientistas concluíram que a vida urbana reforça ainda mais essa escassez magnética sobre o homem. Construções de concreto, aço e ferro e a borracha utilizada nos pneus de nossos carros nos isolam cada vez mais do magnetismo da Terra. E essa falta de contato com o geomagnetismo pode gerar problemas como rigidez nos ombros, na coluna e na nuca, causando fortes dores. Lombalgia sem evidências radiológicas. Dores no tórax sem causas precisas. Enxaquecas, vertigens, insônia, além de contínuas dores de cabeça que podem conduzir ao estresse e à depressão. Má circulação sanguínea prejudicando a nutrição celular, o que causa varizes. Então, como prevenir ou ter auxílio no tratamento desses males? A magnetoterapia, que são pastilhas de magnetos com aproximadamente 800 Gauss de intensidade magnética cientificamente estabelecida, que criam um campo magnético constante e proporcionam oxigenação do sangue, o que ativa a circulação sanguínea, além de atuar sobre o sistema imunológico, aumentando a resistência do organismo contra as doenças. Infravermelho longo. As pastilhas de infravermelho longo, denominadas High Photon, são desenvolvidas através de um processo altamente tecnológico. Elas são constituídas de uma fibra de poliéster impregnada, produzidas através de uma mistura de platina, titânio e alumínio, que emitem ondas eletromagnéticas de 4 a 14 micros, como os raios emitidos pelo Sol nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde, ou seja, repõem a energia vital e indispensável para o desenvolvimento dos seres vivos. Com isso, promovem a produção de vitamina D, diminuindo a descalcificação óssea, melhorando ou até evitando os sintomas da osteoporose. Análises científicas comprovaram que as ondas eletromagnéticas da fibra de High Photon ativam cerca de 60 trilhões de células, auxilia no controle da pressão arterial e protege contra infarto e derrame cerebral, que são responsáveis por 55% das mortes naturais no país. O High Photon tem sua eficiência comprovada em várias situações como melhora da circulação sanguínea, eficiente contra a inflamação e inchaço, dores e febres, melhora a atividade das células da pele, reduz a concentração de ácido lático, é eficiente na recuperação da coluna vertebral, auxilia a ter um sono profundo, renova as células, auxilia no combate ao envelhecimento precoce, combate as dores dos órgãos internos da região lombar, torcicolo, problemas de varizes, cãibras, inchaço, dores de cabeças contínuas, reduz efeitos do estresse, depressão, insônia, cansaço físico e mental, proporcionando o equilíbrio das funções totais de nosso organismo com a quantidade de íons necessários. Todo esse composto foi desenvolvido para permitir uma perfeita anatomia ortopédica, postura correta da coluna vertebral e adaptação às formas do corpo, diferente dos colchões comuns, que são denominados duros ou moles. Se a postura inadequada por mais de 20 minutos já compromete a coluna, imagine se passarmos anos dormindo num colchão que pode prejudicá-la. O funcionamento dos órgãos está ligado diretamente ao sistema nervoso central. Por isso,
depende de um bom alinhamento da coluna vertebral. Olá, sejam muito bem-vindos a Sonhar. Vamos falar aqui de tecnologia, de tendência de mercado, de saúde. Com nossa série administrativa situada em Jaboticabal, São Paulo, estamos no segmento desde julho de 2012 e durante essa demonstração você vai entender o nosso segmento e a importância na nossa vida. Então vamos falar aqui de expectativa de vida. A expectativa de vida, ela está aumentando, as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, mas a pergunta que fica, como que vai estar a nossa saúde atingindo essa longevidade? No Brasil, nesse gráfico mostra a expectativa de vida, segundo fonte de pesquisa do IBGE, no ano de 2020, a longevidade atingirá em torno de 80 anos. Então, as pessoas estão envelhecendo. Só que o nosso estilo de vida, ele não está facilitando as coisas. Cada vez mais estamos perdendo contato com a natureza, o estilo de vida moderno. Quantas horas por dia você anda com os pés na grama ou na areia? Quantos dias da semana você toma banhos de sol pela manhã ou no fim de tarde? Que são fontes de energias vitais, você ter contato com o sol, que é o que ativa a vitamina D. Você pode ver que os cachorrinhos saem no sol de manhã, os animais, os pássaros, né? No caso do cachorrinho mesmo, ele vira a patinha para cima e toma sol na parte da manhã, que é fonte de energia vital para qualquer ser vivo. E também dormir mal é uma causa de diversos problemas de saúde, né? Então, com isso, você dormindo mal, você tem mau humor, estresse, falta de atenção, hipertensão, infarto, arritmia, tiananismo, imunidade baixa, derrame. Não tem idade hoje para uma pessoa ter infarto, um derrame, está dando até em atletas. Então você vê que o ritmo de vida que a gente corre hoje, ele é propício a diversos fatores devido à nossa qualidade de vida, né? O estilo de vida corrido. Hoje a gente não tem tempo para se cuidar, para se olhar. E ainda agregando a esses diversos fatores, nós temos ainda o problema da síndrome da escassez magnética, que a Terra, ela está perdendo a sua força magnética. Os cientistas japoneses concluíram que nos últimos 500 anos a Terra perdeu mais de 50% do seu potencial magnético. E o magnetismo, ele tem sob influência constante em nossa energia magnética vital para a saúde. Quando a gente fala de sistema cardiovascular, a falta de energia magnética no organismo, ela causa diversos males. Por exemplo, rigidez nos ombros, coluna e nuca, causando fortes dores, lombalgia, sem evidências radiológicas, dores no tórax, sem causas precisas, enxaqueca, insônia, estresse, dores de cabeça e muitos outros males, né? Tudo que se diz respeito à circulação, ao sistema cardiovascular. E nesse segmento, visando aí a sonoterapia, uma tendência total de mercado, é esse o nosso principal segmento. Pois de tudo que a gente colocou aqui até agora, de dormir bem e ter o contato com fontes de energias vitais, resumindo, colocaram tudo num local só, um lugar que não tem como esquecer de usar, todo mundo tem que dormir, ou seja, 1/3 da vida a gente passa deitado sobre o colchão, e agregando terapias, fontes de energias, num lugar que você passa a maior parte da sua vida, com certeza, qualquer pessoa tem muito resultado. Quando se diz de longevidade, com certeza você vai estar agregando anos a mais de saúde. Então, são colchões compostos por diversas camadas especiais, para confortar perfeitamente a nossa anatomia ortopédica, né? Então, você vai deitar, você vai estar diante de um produto 100% propício à adaptação ao seu corpo. Tem ainda o Rabatan, na sua primeira camada, perfilado high-tech. Ele é um alto relevo que proporciona uma automassagem, ou seja, quando você deita, 50% do seu corpo fica em contato com a extremidade. E 50% não, porque ele tem os poros, ele é poroso, né? Então,
Para quem tem problema de transpiração noturna, ele não esquenta, ele se torna um produto isotérmico. É fantástico para quem quer ter um sono sem incômodos, né, durante a noite. É fantástico. E vamos falar aqui também sobre a força do magnetismo no colchão, gente. Então, tiver a ideia de adaptar o magnetismo no produto que você vai passar todas as noites. Então, são 240 pastilhas magnéticas. Elas são constituídas de ferrite de Barrion, capaz de ativar a circulação sanguínea e promover uma melhor oxigenação do sangue. Ou seja, são ímãs de aproximadamente 800 graus de intensidade magnética. Ao deitarmos sobre a superfície, esse campo magnético, nós recebemos diretamente esses benefícios. Combate o estresse, depressão, insônia, cansaço físico e mental. Combate o envelhecimento precoce, proporciona uma pele mais bonita e saudável, porque ele ajuda na renovação celular. Ele faz o seu corpo se equilibrar, e o corpo equilibrado, ele é autossuficiente para fazer todas as funções necessárias. Ele vai estar equilibrado o seu corpo, aumenta a oxigenação do sangue e ativa a circulação sanguínea. Ele tem alívio nos casos de varizes, câimbras, dormência, inchaços, dor de cabeça e enxaqueca, alivia dores nos órgãos internos, região lombar, ombros e pescoços. Tudo através da magnetoterapia. Então você vai deitar em cima de uma superfície com campo eletromagnético ativo, trazendo todas essas benfeitorias para o seu organismo. E ainda temos também o infravermelho longo, uma fonte de energia vital que você vai estar exposto. O infravermelho, ele quebra os clusters, né? Ou seja, o nosso corpo ele retém líquido, todo mundo retém líquido, só que quando o corpo retém líquido, quando a gente come, né, vem as toxinas, né, hormônio, que hoje em dia, né, que você vai engordar um gado, vai engordar um frango, tem muito uso de hormônio, as toxinas que é usado em veneno, que passa nas frutas e legumes e etc, etc. Então quando a gente ingere um alimento, um refrigerante, qualquer coisa, todas essas toxinas, é normal, o nosso corpo, ele vai absorver uma parte disso, e vai formando o nosso corpo clusters, né? Então, o infravermelho longo, ele quebra esses clusters, ele quebra essas macromoléculas de água, e libera a entrada de nutrientes necessários para as células, proporcionando uma vida mais saudável. Por quê? Porque o seu corpo também vai estar equilibrado diante desta energia. Então são duas fontes de energias vitais, o magnetismo e o sol da manhã, o sol da tarde, em cima do seu colchão, né? São duas fontes de energias, né? Então são através dessas pastilhas. Então o que ele traz? Ele melhora a ação do cálcio prevenindo a osteoporose. Por quê? Porque a calcificação ela é devida à vitamina D no nosso corpo. E a única fonte de ativação da vitamina D é o sol, né? Então nós temos que tomar sol na parte da manhã, na parte da tarde. Essa vitamina ela forma na epiderme da pele, né? Na parte de cima, na superfície. Quando a gente toma sol, você ativa a vitamina D e ela reage, ela penetra, é onde faz a calcificação. Então, com certeza ela previne aí longo prazo, né, uma osteoporose, um problema que agrava aí a cada vez mais, principalmente no caso de mulheres. Recupera rapidamente sua temperatura corporal, diminui o ácido graxo, melhorando sua circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório se for aplicada de forma tópica. Melhora a absorção de nutrientes através da membrana de suas células, diminui rapidamente a concentração do ácido lático no seu organismo, reduz a acidez do seu meio intestinal e sanguíneo. Gente, é fantástico. Ele equilibra a acidez do nosso corpo. Para quem tem problema, principalmente de dores na parte intestinal, na parte relacionados à acidez, gastrite, com certeza, com o uso contínuo, que não tem como esquecer de usar, você vai dormir, com certeza você vai ter melhora muito significativa, e quanto mais você usar, melhores são os resultados, maiores são os benefícios. E esses colchões, eles podem vir equipados também
com a vibroterapia, né? Então é a vibromassagem, é uma massagem relaxante que ajuda você a dormir melhor. Imagina, você vai dormir, você pega o controle remoto, você liga a sua massagem, você pode programar ela desliga sozinho, você não vai nem perceber ela desligando, você já vai estar num sono profundo, relaxado, porque a vibração, ela estimula vários hormônios no nosso corpo, né? Sendo que você relaxado, você consegue atingir com mais facilidade um sono profundo para renovar o seu corpo enquanto você dorme. Tem também a energia bioquântica, né? A bioenergia quântica, que nada mais, nada menos, é um campo de energia de extrema baixa frequência, que em contato com o seu corpo, ele faz uma renovação celular. É a mesma intensidade da energia da sua célula, é o que renova as suas células. Ou seja, a energia biomagnética ela é capaz de renovar 13 bilhões de células diariamente no nosso organismo. No entanto, ao envelhecermos, essa central bioenergética vai se desgastando e com fatores extracelulares altera as matérias, transformando-as em doenças. Mas se criarmos condições de manutenção desse sistema bioenergético, estaremos prevenindo doenças e reabastecendo o potencial energético da célula. Ou seja, é uma energia de primeiro mundo, alta tecnologia adaptada no seu colchão para fazer uma renovação celular. Se você está com células doentes, células envelhecidas, nada mais nada menos, ele estimula a célula ter uma energia saudável e se multiplicar saudavelmente, algo que nós passamos muito tempo em cima. Então tem que dar atenção, tem que dar condições para o nosso corpo. Então tem vários selos de certificações importantes no segmento, garantia de 12 anos sobre qualquer problema de deformação do produto, garantia de 2 anos de sistema elétrico, né? Então se der um problema no seu controle, alguma coisa na parte elétrica, 2 anos de garantia contra qualquer defeito de fábrica. E agora vamos falar aqui de bom sono e dinheiro. Como agregar as duas coisas? Então vamos falar aqui da nossa proposta. Use nossos produtos, divulgue ele, que você vai ser muito bem remunerado por isso. Por isso o nosso slogan, bom sono e dinheiro. Você vai dormir bem e vai ter muito dinheiro no bolso. Então a gente vai explicar aqui como que tudo isso funciona. Nós trabalhamos em cima de um método americano de venda, marketing multinível, né, que atuamos aí no sistema A, B e C. Esse método aqui se trata nada mais nada menos do que uma representação de como atuamos no campo de trabalho, né? Então aqui, o A, o revendedor, sou eu. É a pessoa que está revendendo os produtos. O B é o seu amigo, né? O amigo que está iniciando o trabalho, que está começando um estágio, que está interessado em aprender a vender. E você é o C, é o cliente, a pessoa que está escutando pela primeira vez como que funciona o nosso trabalho, que vai entender como tudo funciona. Então isso daqui significa que no método A, B e C, através da indicação, né, como eu sou o A, o seu amigo é o B, ele me levou até você. Olha só que interessante. Então significa que nós não batemos porta a porta. Você não precisa se esforçar para revender os produtos, para você fazer uma venda. Você não precisa bater porta em porta. Sempre a gente vai estar entrando na casa de um amigo acompanhado por outro amigo. Você vai ser bem recepcionado, vai poder fazer a demonstração totalmente tranquilo, porque esse sistema, ele realmente é uma das modalidades da área de venda que mais dão resultado e mais crescem em todo o mundo, né? Então, na área de venda direta, aí, agregado com o marketing multinível. Mas para tudo isso dar certo, existem os 7 passos, que é a cartilha que nós fizemos
para que tudo funcione. Então é a cartilha, é a regra. Se você seguir essa regra, você vai ter muito dinheiro no bolso. Isso aqui é prosperidade financeira. É só seguir a cartilha, está feito, não precisa inventar nada. Só siga os passos, faça o que tem que ser feito. Não tente dar um passo maior do que o que você pode. É só ter paciência, sua hora vai chegando, aos poucos as coisas vão acontecendo. Então o primeiro passo, o mais importante, você ser usuário do produto. Não tem como a gente vender algo que a gente não usa. Você vai chegar na casa de um cliente, vai fazer uma venda, aí ele vai, nossa, legal, bacana, você falou tudo isso é bom, mas você tem? Ah, eu não tenho. Poxa, soa mal, é estranho, né? Poxa, tanto benefício, você vende todo esse benefício, sabe a importância e não usa o produto. Então, o principal, ser usuário do produto. Não tem como vender aquilo que a gente não usa. Segundo passo, fazer 2 listas. Por que 2 listas? Para você começar o trabalho organizado. Você vai iniciar um trabalho, quer ganhar dinheiro, não adianta trabalhar desorganizado. Então, nessa lista, você vai fazer uma lista de usuários, Então, são 2 listas. Quem são os usuários? Pessoas que precisam desse produto. A sua tia, a sua avó, pessoas que têm problema de saúde na sua rua, que você vai levar benefício. Alguém da sua família que queira um conforto maior, que tem problema de sono, que está ali passando noites mal dormida, vai levar um colchão com massagem, para um parente seu. Faz a sua lista, começa nos seus parentes, pessoas chegados em você, porque ali você vai ter mais facilidade de você conduzir uma venda, porque você tem as portas abertas, pessoas que confiam em você, sabem que você está levando coisa boa. E a outra lista é a lista de parceiros, pessoas que você vai convidar para trabalhar, para fazer parte de sua equipe, escolha a dedo, porque o seu negócio depende das pessoas que você envolve, é como se fosse a sua empresa. As pessoas que realmente você queiram, que trabalhem com você como fossem seus funcionários, pessoas que vão te dar resultado, pessoas que queiram crescer, pessoas que têm ambição, pessoas que são trabalhador. Então faça uma lista, essa lista de parceiros. Terceiro passo, classificar essa lista. Então, por que classificar? Você vai colocar uma ordem. Não adianta você começar pelo fulano que você não conhece direito, pela pessoa que mora em outra cidade, pela pessoa... Não, gente, tem que começar para as pessoas de convívio, A pessoa que você fica o dia inteiro ali no trabalho com ele, a sua avó, a sua tia, o seu vizinho do lado, pessoas que estão próximas. Você fazer ali um plano de ação, para você rapidamente partir para as primeiras vendas. Você vai ver a importância de você fazer as primeiras vendas rápido durante a demonstração, porque isso daí acarreta em resultado financeiro, Então você vai se organizar para começar a trabalhar forte, para não perder tempo, Então classifica a sua lista. Coloca lá as prioridades, pessoas que vale a pena ir antes, pessoas que não precisam ir longe em outra cidade, pessoas que estão perto de você. Depois tudo vai se construindo, tudo vai indo aos poucos, Mas o primeiro passo é o mais importante, Então classifique essa lista, e é importante o seu líder estar junto com você quando for classificar. Conta a história de cada pessoa para o seu líder, que ele vai ajudar, ele vai instruir ali você a marcar, agendar as primeiras visitas para você fazer as vendas, Então, o quarto passo é exatamente esse, é agendar, Então aqui, você vai simplesmente agendar, você vai ligar, por exemplo, para sua avó, falar assim: oi vó, tudo bem? A gente vai fazer uma demonstração, ou simplesmente só falar que vai fazer uma visita, É só agendar horário. Que hora que pode, vó? 7 horas da noite? Tá, tudo bem, estou indo aí, hein? 7 horas, hein? Marcou, está agendado. Ou com o seu amigo, Você ligar para o seu amigo: e aí, beleza, tudo bom? Estou indo aí na sua casa hoje, que hora que pode ir lá? 6 horas. Só que aqui, o que acontece? É muito importante ser na casa da pessoa. Não tem como você explicar no trabalho, na rua, não tem jeito. Se fizer errado, o resultado é errado. Se pular as etapas, você tem que imaginar que você tem apenas uma chance, é uma demonstração única que você tem para poder demonstrar para o seu cliente, para o seu parceiro. Se você não tiver condições favoráveis a isso,
simplesmente o resultado vai dar errado. Você pode ter certeza disso. Não pague o preço. Faça o que tem que ser feito. Agende na casa da pessoa. Se for casal, o casal tem que estar junto. Não tem como tomar uma decisão se o casal não estiver junto. Você vai explicar para o marido: ah, legal, beleza, muito bom. Ele vai se motivar, ele vai ver, ele vai ficar apaixonado pelo produto. Só que o problema é que ele vai falar o seguinte quando você terminar a demonstração: ah, eu vou ver com a minha esposa. Aí ele vai chegar, imagina ele falando para a esposa dele à noite: ô bem, nossa, eu vi um colchão, o colchão faz massagem, é muito bom, tal, tal. A esposa dele fala: nossa, colchão, que colchão, tal. Ela não vai entender a mínima, porque você demorou ali praticamente 1h, 1h30 falando, demonstrando o produto, a importância do produto. E simplesmente ele vai passar uma informação toda distorcida, então não dá certo. Quando for fazer a demonstração, o agendamento é na casa e o casal. Pelo contrário, vai embora, não precisa demonstrar naquele momento. Pega e vai embora, remarca, se não tiver o casal junto, se não der para marcar na casa. E o principal de tudo, o que faz tudo isso acontecer, o agendamento na casa e o casal, é o segredo. O segredo é a alma do nosso negócio. Se você não falar o que é, você vai conseguir agendar na casa e o casal junto. Se a pessoa perguntar o que é, não, marca o horário lá, porque você vai ver na sua casa, você vai gostar. Marca o horário lá, que é 1h, eu vou te explicar tudo certinho e tal. Ah, não, mas fala o que é. Não, fica tranquilo. Confia em mim, marca lá que você vai gostar, é coisa muito boa, coisa de primeiro mundo. Não precisa falar o que é. Se você não falar, você consegue agendar. Se você falar o que é, acabou, você não consegue agendar. É simples assim, é só você seguir as regras. Se seguir as regras, vai obter resultado. O 5º passo, você já agendou, está tudo certinho. Você vai acompanhar as primeiras vendas. Por quê? É o seu estágio. Você está interessado a se tornar um revendedor. Você vai começar a acompanhar, você vai aprender como realizar as vendas, como conduzir uma venda. Então é o seu estágio, só acompanhar. Olha só que interessante, você não precisa saber vender nada no começo. Você não precisa se esforçar, não precisa falar nada. É só agendar com seus amigos. O revendedor, o representante da empresa, ele vai lá, te pega e leva até na casa do cliente. Você não tem gasto, não tem nada. É só acompanhar as suas primeiras vendas. O 6º passo, estudar a profissão. Você tem que estudar muito. Você tem que assistir esse vídeo diversas vezes, várias vezes. Quanto mais você assistir, com certeza, mais você vai pegando o jeito, mais facilidade você vai demonstrar. O 7º passo, fazer uma simulação de venda com o seu líder. Então é treinar. Quando você achar que está pronto, chama o seu líder. Faz umas 5, 6 vendas para ele, seguido assim. No outro dia, você chama seu líder de novo. Vende para ele, até você estar ciente que você está pronto, que você está preparado para sair a campo sozinho. Aí as coisas começam a acontecer. Então vamos falar aqui agora de assunto financeiro. Como funciona, quanto a gente ganha para trabalhar com isso, para divulgar. Então, no método ABC, você iniciando o trabalho, agora você passa a ser o B. Você já é um usuário do nosso produto, você já pode divulgar, você já pode indicar pessoas para fazer o mesmo que você. E olha que interessante, aqui no método A, B e C, agora você ganha 10% de cada indicação. Nós temos produtos aí de diversos preços, que varia de 800, 900, 1.500, 2.000, 5.000, 7.000, 8.000, tem de vários preços. Só que vamos falar aqui dos produtos mais vendidos, dos carros-chefe. Então aqui, vamos falar de uma média de produtos de R$5.000, que são os produtos completos, colchões com massagem, energia quântica, colchões que são top de linha, são os mais vendidos. Então vamos fazer essa projeção em cima desse valor. Então até o final da demonstração, nós vamos estar usando esse valor de R$5.000 para fechar a conta, para você entender quanto isso pode gerar. Então aqui, você realizou uma venda, através lá, você indicou, o revendedor foi lá, te pegou, fez a demonstração, efetuou a venda. Um produto de R$5.000, só por você ter acompanhado, você ganha 10%, R$500 de comissão. Olha que interessante, você só indicou, ele foi lá, fez a venda, R$500. E olha só, se você fizer 5 vendas no primeiro mês,
Olha só, você ganha R$ 2.500 e mais uma bonificação de R$ 1.000 por fazer 5 vendas em seu primeiro mês. Dá um total de R$ 3.500 para fazer apenas 5 vendas. Eu tenho certeza que você conhece 5 pessoas que queiram ter um produto desse em casa, pessoas que têm problema de coluna, pessoas que dormem mal, pessoas que têm insônia, pessoas que têm problema de circulação, pessoas na sua família que merecem um produto diferenciado em casa. Eu tenho certeza que você vai estar levando coisa boa. Você não precisa forçar, porque o produto se vende. É só você marcar a demonstração da maneira que tem que ser e deixar um profissional conduzir a venda. E você ganha já no primeiro mês, você batendo uma metinha aí de 5 vendas, é uma meta, né, que você pode, é uma meta de incentivo, você não tem obrigação nenhuma. Uma vez você sendo usuário dos nossos produtos, você pode indicar para o resto da sua vida. Você está ligado à nossa empresa, porque essa é a nossa proposta. Usa nosso produto, divulga ele, que você vai ser muito bem remunerado por isso. Essa é a proposta, é muito simples. E ainda, você fazendo as 5 vendas, você pode revender nosso produto. Você tem autorização para se tornar um revendedor autorizado. Olha que interessante, você acaba ainda adquirindo uma profissão que você vai carregar debaixo do braço para o resto da sua vida. Então, quando você falar assim, poxa, o país está em crise, tem desemprego, você não, é uma empresa sua. Para o resto da sua vida, você tem uma empresa carregando debaixo do braço. E olha só que interessante, quanto que um revendedor autorizado ganha quando faz uma venda? Olha só, no método ABC, você como revendedor autorizado, você passa a ser o A no trabalho, você pode fazer as vendas sozinho, você pode ir simplesmente no cliente fazer uma venda, como também você pode ter os seus amigos, pessoas que você indica para revender, né? O seu amigo vai levar até no amigo dele, vai levar até na avó dele, ou seja, você não vai precisar bater de porta em porta, é só você ter uma equipe para te indicar, sempre você começar e treinar novas pessoas, que eles vão te levar até a casa dos clientes, e você vai estar fazendo as vendas de maneira tranquila. O sistema é perfeito, né? Então, você como A, você ganha 50% de comissão. Então, é uma comissão fantástica, né? Então, aqui, um produto de 5 mil. Olha só que interessante. Você fez uma venda, você ganha 50%, ou seja, R$ 2.500 de comissão em uma única venda. Olha só, se você fizer 8 vendas no mês, que isso daí dá apenas 2 vendas por semana. Quem trabalha só com isso, gente? A pessoa tiver uma meta, fazer apenas 2 vendas por semana, sair todo dia ali para vender, 2 vendinhas por semana. Eu conheço pessoas que fazem muito mais do que isso, 3, 4, 5 vezes mais do que isso. Tem gente que tem meta de 1 venda por dia. Isso é totalmente possível, porque é a sua profissão. Tem gente que trabalha de carteira registrada, trabalha numa loja e tem meta ali de vender 1 colchão por dia, 2 colchões por dia. Funcionário que vai receber lá no final do mês só o salário. Mas olha aqui para você, você vai trabalhar para você, o seu negócio. Se você fizer apenas 2 vendas por semana, você tem um resultado final de R$ 20.000 por mês. Fazendo apenas 2 vendas por semana. E ainda, você bater nessas 8 vendas, você tem como bônus, como bonificação, a empresa ainda te dá um colchão completo, um colchão com vibromassagem, energia quântica, um colchão aí que você pode vender ele a 5 mil, 6 mil, você escolhe o valor que vai vender, o colchão é seu. Olha só, se você só ganhasse um colchão e vendesse o colchão, já estava muito bom, um salário muito acima de média de mercado. Só que quando a gente fala de um salário que com apenas 1 venda por semana, você tem em média de R$ 10.000 por mês, fazendo apenas 1 venda por semana, então se trata de uma profissão que você vai carregar debaixo do braço, que realmente faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Um trabalho simples, com uma rentabilidade muito alta. Na área de venda, eu não conheço nada que tenha tanta rentabilidade como este produto. E ainda,
Não temos concorrente nesse segmento. Nós temos os melhores preços do mercado. Você pode avaliar na sua região, na sua cidade, no seu estado. Nós não temos concorrente. Temos um produto fantástico na mão, com todas as certificações necessárias para o segmento. Produto sensacional. E vamos falar aqui da terceira linha de ganho, quando você já começa a se aprofundar mais no trabalho. Isso é o tempo que vai construir. Não precisa ter pressa, cada um tem o seu tempo. Então, é uma linha de bônus especial, que se trata quando você forma um revendedor. Então, quando você inicia o trabalho com o revendedor, você indicou o seu amigo, ele vai ter que fazer as 5 vendas. Quando ele fizer as 5 vendas, o seu amigo, ele está no seu primeiro nível, você indicou. Ele vai se tornar um revendedor. Quando ele se tornar um revendedor, ele corta o vínculo com você. Ou seja, de repente ele quer trabalhar numa outra cidade, ele quer trabalhar, não importa, ele não precisa mais de você, ele vai comprar direto da empresa e vender para quem ele quiser, dos clientes dele, você já não vai ter que acompanhar ele nas vendas, Então, só que isso é interessante, que o sistema controla tudo isso daí. Tudo que ele comprar na empresa, a empresa reconhece o seu esforço por formar um revendedor para ela. Olha a importância, você está formando um empreendedor que vai vender os produtos da empresa. Como bonificação, a gente paga 5% de tudo que ele comprar na empresa. Essa bonificação ela é vitalícia. Isso aqui é aposentadoria, gente. Para o resto da sua vida, você tem uma bonificação em cima de tudo que ele produzir. Só que ele também vai querer formar amigo também, vai treinar e vai formar o seu segundo nível. Você também recebe 5%. Olha que interessante. E o amigo do seu amigo, você nem conhece mais, você nem sabe que cidade que ele está vendendo, em que estado que ele está vendendo, você também recebe 5%. No 4º nível também, até o 5º nível você recebe 5%. Ou seja, até a sua 5ª geração, você indicando uma pessoa, que a pessoa indica outro, e o outro indica o outro indica o outro, até a 5ª geração você recebe 5%. Isso aqui, gente, dá muito dinheiro. A longo prazo, dá muito dinheiro, porque o tanto que isso se multiplica, você está levando coisa boa para as pessoas. E olha que interessante, para ter direito a essa bonificação, é necessário ter média de, no mínimo, 1 venda ao mês. Ou seja, se fizer 3 vendas em um único mês, o seu bônus está garantido por 3 meses. E assim sucessivamente. O seu cadastro será vitalício e hereditário. Porque a proposta nossa é só você ser usuário. Uma vez sendo usuário, para o resto da vida você pode divulgar a nossa mercadoria. É um cadastro vitalício para o resto da sua vida. Você tem uma empresa para carregar debaixo do braço. E essa média, gente, ela é muito confortável. Porque você fazendo aí, por exemplo, no mês, você fez 10 vendas, você está apto a receber a bonificação durante 10 meses, de toda a sua rede. Por que tem essa regrinha, gente? Isso daqui é em respeito até a sua rede, até as pessoas, e também para cutucar também. Porque se todo mundo ficar parado, ninguém ganha nada. Eu falo em termos assim de venda mesmo. Agora, se você tem uma meta que você tem que fazer, o que é a meta? É um colchão no mês. Você vai lá, você vai vender, vai ganhar o dinheiro da sua venda do colchão. E todo mundo fazendo isso, todo mundo ganha as bonificações. Então, assim, é um trabalho aí, uma metinha para você correr atrás que vai ser bom para você mesmo. Porque se você não sair para a rua, se você não vender, você não ganha nada. Então, no mínimo, você fazer 1 venda por mês, isso como média, Então, é algo muito tranquilo para se fazer e com certeza vai retornar para você, financeiramente falando, em bom estilo, E ainda temos as qualificações. As pessoas que queiram se aprofundar mais no trabalho, pessoas que já começam a criar uma rede de revendedores. Como que tudo isso funciona? Então, o revendedor sênior 1, que é a primeira etapa aí das qualificações. Então você, indicando apenas 4 direto e ajudando ele a se formar revendedor, você se qualifica a sênior 1 estrela. Olha só que interessante. Você recebe 4% de comissão de sua rede a mais
e ainda recebe sem limite de geração. Então não é mais até o 5º nível. Você recebe do 5º, do 6º, do 7º, do 10º, do 20º, não importa quantos níveis abaixo ele está. 4% você recebe sem limite de geração. Ou seja, no seu primeiro nível, onde você recebia 5%, você vai receber mais 4%. Agora você é um sênior, uma estrela, você é um graduado. Por quê? É um reconhecimento da empresa. Você formou 4 revendedores para a empresa. Olha só que importância você tem para nós. E esse trabalho, olha só, você recebe no total de 9%. No segundo nível, também, no terceiro, no quarto, no 5º nível, 9%. Gente, isso dá muito dinheiro, você pode ter certeza. Você fazer uma simulação assim, se um produto, por exemplo, R$1.000, daria R$90. Agora você imagine, várias pessoas vendendo colchão lá de 2.000, 3.000, 5.000, não importa o preço, 9%, gente, de cada venda. Se sair uma venda por dia na sua rede, que entre, por exemplo, R$100 por dia, no final do mês dá R$3.000, já é uma renda muito boa. Só que você imagina isso daí multiplicado por 10, por 20, por 30, só depende de você. Isso aqui dá para mudar de vida. E ainda você recebe 4% sem limite de geração. Todas as gerações a partir do 5º nível, 4%. Dá muito dinheiro, gente. Revendedor sênior 3 estrelas. É só você ajudar 7 pessoas a chegar a revendedor. E um deles, você ajudar a chegar a sênior 1 estrela. Olha só, você aumenta para 8% sua comissão sem limite de geração. Você se torna um revendedor sênior 3 estrelas, um graduado 3 estrelas. Olha só quanto que você ganha. Onde você ganhava os 5%, passa a ser 13%, porque você tem mais 8%. Até o seu 5º nível, 13%. E depois 8% sem limite de geração. E isso daqui aumenta ainda mais. Você pode se tornar um representante, revendedor sênior 5 estrelas. É o topo da nossa empresa. E é muito fácil você chegar lá, é muito simples. Não é? Às vezes, nós confundimos, né? Fácil com simples, mas é um caminho que se você trabalhar, você chega com uma certa facilidade. Né? É só trabalhar, é só você formar 9 revendedores indicados direto, ativos. Sendo um revendedor sênior 3 estrelas, você se qualifica e começa a receber 12% a mais de comissão sem limite de geração. Gente, isso aqui dá para ficar rico. Olha só, onde você recebia 5% passa a ser 17%. Imagina, toda a sua rede lá, para eles ficarem ativos, todo mundo vai querer receber as bonificações, vai ter média mensal de uma venda. Você sabe que todo mundo vai comprar pelo menos um colchão no mês e vai revender, ou vai simplesmente vender para os clientes. Todo mundo, a sua rede inteira. Tem gente que vai ter estoque em casa, sem precisar investir um centavo. Vai ter estoque só de bonificação de rede e ainda sacar o lucro ainda, um bom lucro mensal, e ainda ter 12% de rendimento sem limite de geração. Esse é o nosso plano, essa é a nossa proposta. Isso é meta, isso é foco, isso é sonhar. Aqui você pode. Muito obrigado.